Olá, eu sou o Dr. Cláudio, bem-vindo aqui no meu consultório estúdio, para um lado um consultório de pediatria, estúdio de psicomotricidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento, para a gente poder fundamentar as bases do manejo comportamental que é tão fundamental nas crianças com qualquer alteração do desenvolvimento, seja típico ou atípico, mas também em todos os contextos, em todas as famílias. Bom, para a gente definir o que é comportamento, a gente precisa entender que existe o contexto do indivíduo e existe o contexto do ambiente. Então, são duas análises que a gente precisa fazer. O ambiente que estimula a ação de um indivíduo, ou de uma planta, ou de qualquer mudança desse ambiente. Por exemplo, um rio, ele corre, ele se comporta de acordo com as forças ambientais da física que promovem o rio se dirigir para o lado onde ele faz menos esforço, onde tem um melhor potencial para a água fluir, e assim por diante, o comportamento das plantas, o comportamento dos seres biológicos, inicialmente as células, também existe um nível muito molecular, muito básico, que também se comportam automaticamente. E como seres, todos nós, nascemos de uma interação e uma adaptação nesse universo, e esse universo nos estimula para que a gente tenha, primeiramente, comportamentos que são muito reflexos. Então, os reflexos são os primeiros tipos de comportamento que se fundamentam a psique humana. Então, inicialmente, o bebezinho, ele nasce com uma série de reflexos que vem já de uma adaptação, de um resgate das gerações, uma adaptação que a gente diz filogenética. E a criança nasce preparada para saber sugar, para saber encolher os bracinhos, para fechar os olhos quando encosta alguma coisa no olho. Então, o movimento de arrepio dos pelos, todas essas questões muito biológicas são sempre muito reflexas inicialmente. O bebê tem um ambiente interno do corpinho muito equilibrado, enquanto a sua motricidade ainda é desorganizada. Então, a base dos comportamentos iniciais do bebê nascem desse equilíbrio interno e depois ele vai aprendendo a lidar com esses estímulos que vêm do ambiente e depois ele vai controlar a sua vontade e os seus operacionalizar os seus desejos, digamos assim. Bom, então a base de tudo, primeiro, é uns reflexos. E depois, em cima dos reflexos, nós vamos nos tornando habituados a estímulos. Que estímulos? Estímulos que vêm do ambiente, seja a temperatura, seja a luz, seja o som, qualquer que seja percebido pelos 5 sentidos. Então, primeiramente, nós precisamos analisar nas crianças se a gente tem alterações ou dificuldades de percepção desses 5 sentidos, que é o fundamental para formatar o nosso jeito de responder. Uma criança que não escuta vai ter um comportamento diferente de uma criança que não enxerga. Então, fundamentalmente, a base dos comportamentos está na percepção dos estímulos. Esses estímulos estão no ambiente e esses estímulos também estão nas pessoas. Então, quando a gente faz uma avaliação funcional do comportamento, a gente precisa saber em qual é o contexto que os comportamentos ocorrem, o local, a hora, quando iniciou, quando terminou o comportamento, para a gente entender qual foram fundamentalmente os sinais que a criança pescou para poder se comportar. É claro que nem tudo é muito passível de fazer uma análise. Mas, por exemplo, uma criança que se acalma quando eu coloco a chupeta. Ela chora, 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 chora. O fato de estar perto ou colocar a chupeta, ou o fato apenas de ver a chupeta é um estímulo para a criança parar de chorar. Então ela percebe a chupeta, ela percebe o som, ou ela percebe o posicionar no colo da mãe,
é um estímulo sensorial automático para que ela já anteveja esses reforçamentos que nós vamos falar depois. Então, primeiro, são os estímulos, nós precisamos entender qual é os estímulos dos ambientes. Então, estou lá no parquinho, ela vê um objeto e ela corre em direção a um objeto que ela deseja pegar. Então, o estímulo é o próprio objeto. Ou então, alguém faz um sinal de apontamento de não, ela vê aquele sinal, entende aquele gesto, e aquele gesto é um estímulo para ela parar de andar. Ou então, uma voz mais alta, a gente fala não, não, o barulho do não, não é um barulho de estímulo para entender que aquilo é um lugar perigoso. Então, toda a base comportamental está primeiramente nos sentidos e nos estímulos, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, perceber os estímulos discriminativos dos ambientes e os estímulos discriminativos das pessoas nessa nossa análise funcional.